A Copa do Mundo de 2026 começou pra valer de verdade, e o primeiro jogo do mata-mata entregou exatamente o que essa fase de grupos prometia: dois times equilibrados, muita marcação e um gol para decidir tudo. Mas antes de falar do gol, vale falar do que estava em jogo. O Canadá, anfitrião do torneio ao lado dos Estados Unidos e México, nunca tinha jogado uma partida de mata-mata numa Copa do Mundo. Nunca. A África do Sul chegava com a história do lado. O técnico Hugo Broos, de 74 anos, se tornando o homem mais velho da história a comandar uma seleção no mata-mata de uma Copa. O jogo foi duro, truncado, de poucas chances. Canadá com a bola, África do Sul na retranca. A partida caminhava para a prorrogação, quando, no último lance do jogo, acréscimos do segundo tempo, Stefan Eustáquio matou a bola no peito após rebatida da defesa e chutou no canto direito do goleiro Rowan Williams. 1-0, Canadá nas oitavas de final pela primeira vez na história. O goleiro Williams fez o jogo da vida, mas não foi o suficiente. E o sonho sul-africano acabou no mesmo minuto que parecia que duraria mais 30. Chegou a hora do Brasil e quase deu errado. Houston, Texas, 29 de junho. Seleção brasileira entrando no mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O Japão abriu o placar logo no primeiro tempo. Taishu Sano, aos 29 minutos, fez o gol que calou os brasileiros espalhados pelo estádio e acordou um país que ainda não tinha acreditado de verdade nessa Copa. Já no segundo tempo, o Japão vencendo por 1-0, o Brasil sem resposta. Então veio Casimiro. Aos 11 minutos da etapa final, o volante apareceu na área, cabeceou e empatou. O jogo mudou de dono. O Brasil foi para cima, o Japão recuou, e a torcida verde-amarela começou a acreditar que a virada estava perto. E ela chegou. Acréscimos do segundo tempo, minuto 45 mais 5. Gabriel Martinelli recebeu a bola, encarou a defesa japonesa e bateu para o fundo do gol. Brasil 2, Japão 1. O vestiário explodiu. A torcida brasileira no mundo inteiro respirou. E a seleção avançou para as oitavas de final, onde o adversário vai ser a Noruega de Erling Haaland. O hexacampeonato continua vivo. A Copa do Mundo tem uma tradição de surpresas no mata-mata. 2010 tinha a Espanha vencendo tudo. 2022 tinha Marrocos chegando às semis. 2026 vai ter o Paraguai eliminando a Alemanha. Em Boston, num dos jogos mais dramáticos da fase, o Paraguai abriu o placar ainda no primeiro tempo. Júlio Enciso, um dos nomes mais promissores do futebol sul-americano, marcou aos 42 minutos. A Alemanha chegou ao empate no segundo tempo com Kai Havertz. Tempo normal encerrado, 1-1, prorrogação sem gols, pênaltis. E então, Orlando Gil entrou para a história. O goleiro paraguaio defendeu duas cobranças, de Havertz e de Woltemade. O Paraguai venceu por 4-3 nas penalidades. Alemanha eliminada nos 16avos de final da Copa do Mundo. A seleção que já venceu o torneio 4 vezes, que em 2014 fez 7-1 no Brasil, foi para casa mais cedo do que esperava. E o Paraguai avançou para as oitavas, aguardando a França de Mbappé do outro lado. Marrocos não esqueceu o que fez em 2022. Semifinalistas no Catar, o melhor resultado de um país africano na história das Copas, os Leões do Atlas chegaram ao mata-mata de 2026 com o mesmo DNA: bloqueio, organização e capacidade de nunca desistir. A Holanda abriu o placar em Monterrey com Cody Gakpo. Parecia que a lógica ia prevalecer. Não prevaleceu. No minuto 45 do segundo tempo, quando tudo parecia já resolvido, Issa Diop apareceu para empatar. A Holanda não se recuperou do choque e nos pênaltis o Marrocos foi superior. 3-2, cobranças alternadas. Os Leões do Atlas seguem vivos e nas oitavas vão enfrentar o Canadá, num jogo que, pelo que ambas as seleções mostraram até aqui, promete ser muito mais equilibrado do que aparece no papel.
Se o Brasil avançou com um certo sofrimento, o próximo adversário da seleção nas oitavas também não passeou. Em Dallas, a Noruega precisou buscar a vitória 2 vezes. Antônio Nunes abriu o placar para os nórdicos ainda no primeiro tempo. A Costa do Marfim empatou na segunda etapa, com Amad Diallo. E aí, o jogo empatado e o tempo acabando, surgiu o homem que o Brasil vai ter que parar. Erling Haaland, o centroavante mais temido do futebol mundial, apareceu para decidir aos 41 minutos do segundo tempo e colocou a Noruega nas oitavas de final. 5 gols na Copa do Mundo e agora uma vaga para enfrentar o Brasil em Nova York. A seleção brasileira já sabe o que está esperando e a torcida também. Se você está curtindo o resumo dos 16 avos de final, inscreve-se no canal e deixe seu like. Tem muito mais Copa do Mundo vindo por aí e a gente vai contar tudo, jogo a jogo. Uma palavra: Mbappé. A França chegou ao 4º jogo da Copa do Mundo de 2026 com 100% de aproveitamento e 10 gols marcados. Contra a Suécia não foi diferente. O jogo foi uma exibição. Barcola abriu o placar. Mbappé fez 2, um no finalzinho do primeiro tempo e outro na segunda etapa. França 3, Suécia 0. Mas o que ficou de registro foi muito além do placar. Kylian Mbappé, com esses 2 gols, se tornou o maior artilheiro da história das partidas de mata-mata de uma Copa do Mundo. 10 gols em 9 jogos de fase eliminatória. E alcançou a 2ª posição na lista de maiores artilheiros de todos os tempos. 18 gols no total, apenas um atrás de Lionel Messi. A França tem 13 gols em 4 jogos, e o adversário nas oitavas será o Paraguai, o mesmo time que acabou de eliminar a Alemanha nos pênaltis. Se você acha que vai ser fácil para os franceses, o Paraguai tem algo a dizer. 80 mil pessoas, um caldeirão e 2 golaços em menos de 10 minutos de diferença. O México jogou em casa e a cidade do México sentiu o que é ter o futebol de volta em definitivo. Quiñones abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com um golaço que calou qualquer dúvida sobre o favoritismo mexicano. 9 minutos depois, Raúl Jiménez dobrou a vantagem. 2-0 no primeiro tempo, jogo resolvido. O Equador ainda tentou reagir na segunda etapa, mas viu Incampié ser expulso e ficou com 10 em campo nos acréscimos. México nas oitavas de final, pela 2ª vez na história, numa partida de mata-mata disputado na Cidade do México, repetindo o feito de 1986 contra a Bulgária. O adversário nas oitavas será a Inglaterra de Harry Kane, e dessa vez o México quer ir além do que sempre chegou. A República Democrática do Congo chegou aqui com uma das histórias mais bonitas da Copa, e em Atlanta levou o jogo para o intervalo vencendo por 1-0, com gol de Brian Sipenga. Logo no começo, aos 7 minutos, a Inglaterra precisou de mais de 1 hora para responder. Harry Kane resolveu. O centroavante dos 3 Leões marcou 2 vezes no segundo tempo, aos 30 e aos 41 minutos. Ele virou o jogo com a frieza de quem faz isso há anos. Inglaterra 2, República Democrática do Congo 1. E agora a Inglaterra vai até a Cidade do México para enfrentar o anfitrião México num dos confrontos mais animados das oitavas. Kane segue construindo seu legado, e o sonho inglês de acabar com décadas sem título segue de pé. Este foi o jogo dos 16 avos de final, sem discussão. Seattle foi o palco de uma das maiores viradas que uma Copa do Mundo já viu. Senegal abriu 2-0. Habib Diarra no primeiro tempo e Ismaila Sarr logo no começo da segunda etapa. A Bélgica estava morta. O jogo parecia decidido. Não estava. Aos 41 minutos do segundo tempo, Romelu Lukaku apareceu para fazer o primeiro. 3 minutos depois, aos 44, Yuri Tielemans empatou. 2 gols em 3 minutos,
do 0 ao empate. A torcida belga, que tinha parado de acreditar, não sabia mais o que estava sentindo. E então veio a prorrogação. Aos 20 minutos do segundo tempo extra, Tielemans voltou a aparecer, desta vez para fazer o terceiro gol da Bélgica e o definitivo. 3-2. Classificação heróica, uma das maiores remontadas da história recente do futebol mundial. A Bélgica vai enfrentar os Estados Unidos nas oitavas, e com essa energia vai ser um jogo bem interessante. Produção hollywoodiana. Essa foi a definição que circulou depois do jogo. Os Estados Unidos venceram a Bósnia por 2-0, com 10 jogadores em campo durante quase todo o segundo tempo. Balogun abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo. Depois voltou do intervalo, levou o cartão vermelho direto aos 18 minutos e deixou o time com 1 a menos. Podia ter virado algo catastrófico, mas não virou. Tillman marcou o segundo mesmo com a desvantagem numérica, e os Estados Unidos seguraram o resultado, fechando o jogo em 2-0, num estádio da Baía de São Francisco que parecia ter saído direto de um roteiro de cinema. O adversário nas oitavas de final será a Bélgica, a mesma Bélgica que acabou de virar um jogo impossível contra Senegal. Vai ser um dos confrontos mais imprevisíveis da próxima fase. 16 anos. Era esse o tamanho do jejum da Espanha em mata-matas de Copas do Mundo, desde a final de 2010 na África do Sul, quando o gol de Iniesta na prorrogação deu o primeiro título aos espanhóis. Desde então, a equipe ibérica não vencia uma partida eliminatória no Mundial. Queda nos pênaltis em 2018 e 2022, eliminação na fase de grupos em 2014. Em Los Angeles, contra a Áustria, o jejum acabou. Mikael Oyarzabal abriu o placar no primeiro tempo e fechou a conta no segundo. Pedro Porro marcou o terceiro no intervalo. 3-0, goleada na fase eliminatória. A Espanha termina esses 16avos com a mesma elegância técnica que mostrou na fase de grupos. E agora aguarda Portugal para um jogo que promete muito. Para a Áustria, o torneio encerrou cedo, mas o país voltou a uma Copa do Mundo depois de 28 anos de ausência, e isso por si só já é uma história para se contar. O futebol tem uma capacidade única de coincidir com a vida, e em Toronto, na noite de 2 de julho, essa capacidade foi testada em sua forma mais dura. No dia seguinte àquela partida, completava-se 1 ano da morte de Diogo Jota, o atacante do Liverpool que vestiu a camisa de Portugal e que o futebol perdeu cedo demais. O elenco português sabia disso e entrou em campo carregando o peso de algo maior do que a vaga nas oitavas. O jogo foi difícil. A Croácia dominou boa parte do segundo tempo. Cristiano Ronaldo teve um gol anulado e então converteu o pênalti que o gajo disse ter pressentido desde a tarde, com a seriedade de quem leva tudo a sério. 1-1. CR7 foi substituído antes dos acréscimos. Do banco, viu Gonçalo Ramos virar o jogo. No gramado, depois do apito final, Cristiano vestiu a camisa número 21 de Diogo Jota. As coincidências da vida são incríveis, disse ele. Esse jogo também teve outro elemento histórico. Modric e CR7, 2 jogadores de linha com mais de 40 anos, se enfrentaram numa Copa do Mundo no mesmo jogo. A primeira vez na história que isso acontece. E Ronaldo chegou a 11 gols no total em Copas, quebrando o jejum em partidas eliminatórias. Nas oitavas, Portugal enfrenta a Espanha, o duelo ibérico, e a seleção das quinas vai precisar mostrar muito mais. 72 anos. Era esse o tamanho da espera da Suíça por uma vitória em partidas eliminatórias da Copa do Mundo.
Desde 1954, quando derrotou a Itália por 4-1 num play-off, a seleção dos Alpes não avançava num mata-mata do torneio. Em Vancouver, contra a Argélia, a espera acabou. Brel Embolo abriu o placar aos 11 do primeiro tempo, em jogada primorosa pela esquerda. Manzambi saiu driblando, cruzou na medida, Embolo completou. E logo no início do segundo tempo, menos de 1 minuto após o apito, Dan Ndoi aproveitou uma defesa mal afastada pela Argélia e fez o segundo. 2-0, jogo controlado, Suíça nas oitavas de final. Granit Xhaka chegou à marca de 150 jogos pela seleção da Suíça naquele dia. Um número redondo para um resultado histórico. A Argélia decepcionou, sem urgência, sem criação, sem intensidade que um mata-mata de Copa exige. O técnico Petkovic, que curiosamente já comandou a própria Suíça, não encontrou respostas. Nas oitavas, a Suíça terá um páreo duro quando enfrentará a Colômbia, novamente em Vancouver. O Egito chegou à Copa do Mundo de 2026 carregando o peso de 120 milhões de pessoas e um histórico de eliminações precoces. Em Dallas, contra a Austrália, a história mudou. Eman Ashur abriu o placar aos 13 minutos, com uma cabeçada certeira após jogada ensaiada. O Egito na frente num mata-mata de Copa. A Austrália reagiu no segundo tempo. Um gol contra de Mohamed Hani aos 55 minutos. Cabeçada em cobrança de falta desviada para a própria rede. Jogo empatado. Tempo normal, 1-1. Prorrogação sem gols. Pênaltis. Antes da disputa, o goleiro Patrick Beach havia feito uma defesa sensacional em uma cabeçada de Rami Rabiat, que saiu de cruzamento de Mohamed Salah. Uma defesa que quase decidiu o jogo antes mesmo dos pênaltis. Mas foram nas penalidades que Salah definiu o tom. O atacante do Liverpool, que jogou a partida inteira com um problema no tendão, cobrou uma cavadinha elegante, um panenka, num mata-mata de Copa do Mundo. A Austrália falhou 2 cobranças, o Egito converteu todas as 4. 4-2, Egito nas oitavas de final pela primeira vez na história das Copas. Hoje foi um dos melhores dias da minha vida, disse Salah no gramado em Dallas. Agora será mais difícil. A pedreira argentina será o adversário nas oitavas. A jornada continua. A seleção campeã do mundo quase deu adeus no primeiro jogo eliminatório. Em Miami, a Argentina precisou de prorrogação para passar pelo Cabo Verde. A seleção que havia surpreendido o mundo na fase de grupos, ao pontuar contra Espanha e Uruguai. Lionel Messi abriu o placar no primeiro tempo, com uma classe que só ele tem. Lançamento de Lisandro Martínez, na linha central, domínio impecável, chute com a parte externa do pé esquerdo. 7º gol no torneio, 20º na história das Copas do Mundo. E mais um recorde. Messi tornou-se o primeiro jogador a disputar partidas de mata-mata em 6 edições diferentes do Mundial. Mas o Cabo Verde não veio para turismo. No segundo tempo, os Tubarões Azuis empataram com Deroy Duarte, um gol de qualidade técnica que calou o estádio de Miami. Prorrogação, Lisandro Martínez voltou a aparecer. Chute indefensável no segundo pau após o escanteio. A Argentina na frente de novo, mas o lateral Cindy Lopes Cabral respondeu com um golaço de ponta esquerda, totalmente avançado como se fosse um atacante de ofício. 2-2. Os pênaltis pareciam inevitáveis. Então, Messi. Ele cobrou um escanteio. Cristian Romero tocou de cabeça. A bola desviou no braço do defensor de Ney Borges.
Gol contra, no desfecho mais dramático da fase. 3-2, a Argentina nas oitavas, Cabo Verde de cabeça erguida. E agora, enfrentando o Egito em Atlanta. E a Argentina chega invicta nas últimas 10 partidas de Copa. 8 vitórias e 2 empates, desde aquela derrota para a Arábia Saudita em 2022. O último jogo da fase de 16avos foi o mais controlado. Em Kansas City, a Colômbia venceu Gana por 1-0 num jogo onde o placar não reflete o domínio da seleção sul-americana. John Arias abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, com uma finalização limpa após cruzamento de Luis Suárez pela direita. A Colômbia criou mais 2 grandes oportunidades no primeiro tempo. Parou nas mãos do goleiro Atizig e dominou amplamente a segunda etapa. Luiz Dias chegou a marcar no segundo tempo, mas o gol foi anulado por impedimento. Zig fez milagres pela Gana e evitou uma goleada que estava no ar. Era o primeiro confronto da história entre as duas seleções, e a Colômbia encerrou os 16avos como uma das campanhas mais sólidas da fase. Saiu na frente do placar em 3 dos 4 jogos. Não sofreu gols em 4 das últimas 6 partidas de Copa. Nas oitavas, enfrenta a Suíça em Vancouver. 2 times que adoram controlar o jogo. Um duelo que promete qualidade técnica e paciência tática. Eco das torcidas, onde cada jogo tem uma história para contar. Se você curtiu esse resumo dos 16avos, compartilha com aquele amigo que também está acompanhando a Copa. Tem muito mais conteúdo vindo aqui. Oitavas, quartas, semifinais e a grande final. Comenta aqui embaixo qual foi o jogo que mais te surpreendeu nessa fase. Pode ser o Paraguai eliminando a Alemanha, Bélgica com aquela virada espetacular, ou Cabo Verde quase parando a Argentina. Deixe seu like. Até a próxima!